Notícias do dia. Ano 6, número 1937. Dia 10 de março de 2022, quinta-feira. Dia do Conservador. Dia do Sogro. Dia do Telefone. Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 23 graus, máxima de 31 graus, Teresina, Piauí. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,01 reais. Valor do euro, em alta, R$ 5,55 reais. Índice Bovespa, em alta, 2,43%, 113.900 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 7,38% valendo R$ 210.794,61. Notícias nacionais. A aeronave da FAB que resgatou brasileiros deixa a Polônia. Voo chega nesta quinta-feira, dia 10, em Brasília, com 42 brasileiros, 20 ucranianos, 5 argentinos e 1 colombiano, além de 14 crianças. Também serão trazidos 8 cachorros e 2 gatos. Governo zera alíquota de impostos de importação sobre gás de cozinha. Medida publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, dia 9, vale para gás de uso doméstico. Senado adia votação de projeto que flexibiliza o uso de armas de fogo. Em uma reunião tumultuada, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado concedeu nesta quarta-feira, dia 9, pela terceira vez, vista mais tempo para analisar a matéria ao projeto de lei que altera o Estatuto do Desarmamento e flexibiliza o acesso a armas de fogo por caçadores, colecionadores e atiradores, os chamados CACs. Câmara aprova auxílio aluguel a vítimas de violência doméstica. Projeto permite o pagamento de aluguéis para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar por até 6 meses. A proposta segue para análise do Senado. Câmara discute proposta que cria o Estatuto da Vítima. Estatuto assegura as vítimas de crimes e também de desastres naturais ou epidemias que resultem em danos físicos, emocionais ou econômicos, direitos como proteção, informação, comunicação, apoio e assistência. STF mantém prazo de inelegibilidade da Lei da Ficha Limpa. A lei foi declarada constitucional pelo STF em 2012, mas a aplicação do trecho que definiu o prazo de inelegibilidade foi questionada recentemente por meio de uma ação do PDT. Justiça de Minas Gerais condena a Vale a pagar R$ 1 milhão por cada empregado morto em Brumadinho. Outras indenizações já foram pagas pela Vale às famílias das vítimas após o acidente, mas o Metabas e Brumadinho entrou com ação pedindo danos morais. Polícia Federal deflagra operação para combater a circulação de substâncias agrotóxicas irregulares no país. Os agrotóxicos importados ilicitamente não têm o uso autorizado no Brasil. Fiocruz inicia a distribuição do antirretroviral dolutegravir, fruto de parceria com a farmacêutica britânica GSK e Vive Healthcare. O medicamento vai diminuir a dependência do programa de HIV/AIDS de insumos importados, em médio e longo prazos. Anvisa e Butantan se reúnem para discutir ampliação da faixa etária da Coronavac. A Anvisa irá avaliar se os dados obtidos demonstram a segurança e a eficácia da vacina. Curva nacional de casos de Covid-19 mantém-se em queda, diz Infogripe, apesar da manutenção do cenário de queda na população em geral. Boletim revela aumento da incidência de casos em crianças em diversos estados ao longo do mês de fevereiro. De acordo com a última atualização divulgada pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 29.193.268 casos acumulados de Covid-19 e 653.498 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 27.470.786 pacientes se recuperaram da doença e há 1.068.984 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 382.718.983. Em São Paulo, governo retira a obrigatoriedade de máscara em ambientes abertos. O uso da máscara continua obrigatório em ambientes fechados como lojas, salas de aula, transporte público, cinemas, teatros, hospitais, escritórios, shoppings e prédios públicos. Governo de São Paulo libera 100% do público em jogos de futebol nos estádios. Para entrar em um estádio de futebol ou grande evento realizado em São Paulo, é necessária a apresentação do comprovante de vacinação. Já o uso de máscaras não será mais obrigatório em ambientes abertos. Conselho Administrativo de Defesa Econômica mantém aval para a venda do imóvel, mas insere pontos no acordo. O acordo em controle de concentrações terá de especificar os métodos usados para calcular os preços de home nacional e de rede virtual no atacado. O negócio foi aprovado em fevereiro.
Conselho Monetário Nacional institui crédito a produtores prejudicados por chuvas no Nordeste. O crédito valerá para municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Os empréstimos serão feitos com recursos do Fundo Constitucional do Nordeste. Cesta básica sobe em todas as capitais pesquisadas pela Diese. Entre os produtos que puxaram alta de preços da cesta básica em fevereiro, destacam-se o feijão, que subiu em todas as capitais pesquisadas, o café e o óleo de soja. Rio terá bolsa de valores para compra de créditos de carbono, segundo o governo fluminense. Acordo com a Nasdaq garante ao Rio o protagonismo na economia verde. A bolsa de ativos ambientais deve começar a funcionar no segundo semestre deste ano. Dólar cai para R$ 5,01 com melhora no mercado externo. Em dia de alívio no mercado internacional, dólar fecha na segunda menor cotação do ano. Bolsa de valores recupera-se e fecha em alta após 4 quedas consecutivas. Mega Sena, concurso 2461. Ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio acumula em R$ 130 milhões para o sorteio do próximo sábado, dia 12, dezenas sorteadas, 08, 11, 16, 21, 32 e 37. Esportes. NBB. Minas 74, Cerrado Basquete 66. Copa do Brasil. Segunda fase, jogo único. Azures 1, Mirassol 0. Copa Libertadores. Fase classificatória 3, jogo 1. Everton Divina 0, Estudiantes 1. Liga dos Campeões da Europa. Oitavas de final, jogo 2. Manchester City 0, Sporting 0. Real Madrid 3, PSG 1. Botafogo anuncia Felipe Sampaio, primeiro reforço da era John Textor. O dia também foi de novidade no Ceará. O Vozão fechou com o volante Rodrigo Lindoso, que estava no Internacional. O jogador chega por empréstimo até o final de 2022. Billie Jean King Cup. 5 brasileiras irão a torneio mundial de tênis. Beatriz Haddad, Laura Pigossi, Carolina Meligeni, Gabriela Sei e Rebeca Pereira vão representar o país na competição, considerada a Copa do Mundo do tênis feminino. Fórmula 1. A AS anuncia Kevin Magnussen como novo piloto. O dinamarquês chega para substituir o russo Nikita Mazepin, com quem a escudeira norte-americana cortou os laços na semana passada após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Notícias internacionais. ONU aponta aumento no número de vítimas civis na Ucrânia. Organização confirma 1.424 vítimas civis, 516 mortos e 908 feridos, desde o início do conflito no país há 2 semanas. Números da véspera foram 474 civis mortos e 861 feridos. Rússia abre corredores humanitários em Kiev e outras 4 cidades da Ucrânia. Ministério da Defesa russo informou que a retirada segura de civis começou às 10 horas no horário local. Bombardeio ao hospital pediátrico em Mariupol deixa 17 feridos. Presidente da Ucrânia classificou o ataque como atrocidade e exigiu, mais uma vez, uma zona de exclusão aérea. Tropas da Rússia avançam em direção a Kiev na véspera de negociação com a Ucrânia. Colunas de blindados estão a 15 quilômetros da capital ucraniana. Primeiro encontro de alto escalão entre os dois países acontece nesta quinta-feira, dia 10. Ferrari suspende produção de veículos para o mercado russo. Fabricante italiana de automóveis de luxo vendeu mais de 11 mil unidades no mundo no ano de 2021. Presidente do Peru enfrenta nova tentativa de impeachment. Aprovação pública de Pedro Castilho, que nega acusações de corrupção, está abaixo de 30% em pesquisas recentes. Governo é marcado por instabilidade política. Navio naufragado em 1915 é encontrado 100 anos depois. O naufrágio aconteceu na costa da Antártica em 1915. O navio Endurance foi encontrado intacto nas águas geladas do Mar de Weddell. 100 anos depois, a informação foi confirmada na última quarta-feira, dia 9. Meteorito abriu enorme cratera na Groenlândia há 58 milhões de anos. A cratera fica coberta por uma camada de gelo de 1 km de profundidade. Ela permaneceu sem ser detectada até que dados de radar alertaram os cientistas sobre sua existência. Eventos históricos do dia. Em 1862, Reino Unido e França reconhecem a independência de Zanzibar. Em 1876, Alexander Graham Bell, um cientista, inventor e fonoaudiólogo britânico naturalizado norte-americano, faz a primeira chamada telefônica dizendo: "Sr. Watson, vem aqui, eu quero vê-lo." Em 1939, Adolf Hitler ordena a entrada do exército alemão em Praga, na hoje República Tcheca, desrespeitando o Acordo de Munique. Em 1969, em Memphis, Tennessee, James R. Hay se declara culpado pelo assassinato do pastor batista e ativista político norte-americano Martin Luther King Jr. Mais tarde, ele tenta sem sucesso retirar sua confissão. Em 2006, descoberta a terceira catarata mais alta do mundo em Chachapoyas, no Peru. Em 2019,
Voo Ethiopian Airlines 302, um Boeing 737 MAX, cai após ter decolado do aeroporto Bole, Etiópia, matando as 157 pessoas a bordo. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.